Dois colegas de classe que se odeiam são obrigados a casar. Com o tempo, começam a gostar um do outro, mas a melhor amiga da Ruivinha tem uma queda no garoto e acaba criando um plano para separar o casal e conseguir assim destruir o sonho da amiga e conquistar o coração do Shed mais disputado do colégio. Toda a turma está reunida, agora em um parque de diversão. Marro está nos 220, animada por estar ali e acompanhada pelo irmãozão, que de irmão ela não queria nada. Com crush no garoto, ela o chama para sair com ela em um encontro apaixonado. Himari se faz de sonsa e finge não entender o que estava acontecendo por ali. Marro não perde o tempo e avisa a amiga que ela estava afim de Saito e que agora as duas eram rivais. Todas queriam Shed. Akane, por outro lado, diz estar enojada. Saito não perde tempo e puxa Shize para juntos brincarem no parque, que estava mandando bala em um Big Mac. O rolê começa, vão no Splash, Shize é congelada, Akane quase vai de Vasco na montanha-russa, dá até um reset na Ruivinha, que vai parar em Marte. Por fim, o casal vai sozinho na roda gigante. Porém, a Ruivinha tem pavor de altura. Ela treme da cabeça aos pés e acha que vai de arrasta a qualquer momento. O Shed, com pena, tenta ajudar a esposa, mas ela diz que estava ali apenas por conta da irmã, que ela amava parque de diversão, porém detestava ir sozinha e que por isso ela estava se sacrificando pela irmã. Saito oferece segurar a mão da Ruivinha. Ela fica sem jeito, mas acaba aceitando. Passa o tempo e a turma toda está na casa mal assombrada, que não passa medo nenhum em Marro, que aproveita até para tirar uma selfie com o zumbi. Os dois continuam andando sozinhos, até que a garota cai no chão. Ela estava exausta e precisava de ajuda. Saito, com pena, a coloca nas costas e a leva até um banco. Por lá, a garota descansa e revive, logo após Saito falar que chamaria a irmã da garota. A Rosinha o avisa que era mentira e que fez aquilo apenas para ficar sozinho. O Shed está full pistola e avisa ela a parar de mentir e que aquilo não era legal. A garota acaba aceitando e pede desculpas. O dia termina, Saito, exausto, cai na cama e do nada Marro aparece e prende o garoto. Sem opção, o garoto tenta vencer no diálogo. Primeiro, pergunta se a garota no passado havia ido em uma festa na casa do avô do garoto, que ele tinha uma lembrança da Rosinha. Ela chega no pé do ouvido do Shed e confirma, era ela, e que estava emocionada por ele lembrar dela e que queria retribuir toda a atenção que ele havia dado a ela. E por fim, fala que amava o garoto. Saito tem uma carta na manga e confronta a Rosinha. Ele diz a ela que sabia que ela o odiava, para ela parar com todo aquele teatro. Ela finge que não entende, mas ele a avisa que não sentia nada por ela e que por mais que ela se fizesse de desentendida, mais ele a desprezaria. Marro confirma, ela realmente o odiava, porém nada daquilo importava. Ela queria beijá-lo e vai para cima do Shed. Nisso, Akane entra no quarto e vê os dois juntos, em sua cama. Marro diz que o garoto foi à sobremesa e agradece pela janta. Saito tenta se defender, mas a Ruivinha expulsa os dois. Do lado de fora, Saito avisa a Marro que ela iria para a casa dela, enquanto ele procuraria um hotel, já que não queria incomodar Shize. A Rosinha não dá paz e continua na cola do garoto. Chega no hotel e os dois estão juntos, mas em quartos diferentes. Saito acha que encontrou paz, mas Marro grita na porta que se ele não abrisse, ela chamaria a polícia e avisaria que ele estava a sequestrando. O garoto abre a porta do quarto e a Rosinha vai para cima. Ele dá o contragolpe e segura a garota, porém ela começa a chorar, perguntando se ele também a odiava, assim como a irmã. Que ela estava triste, pois a Ruivinha a havia expulsado, que ela nunca fez algo assim antes. Começa o choro e ela pede perdão ao Shed e como recompensa ela queria passar a noite com ele. O Shed recusa, já que nunca ficaria com uma chorona, porém a deixaria ficar no quarto desde que ela dormisse. Ela pergunta se ele deixaria ela dormir com ele. Ele aceita, desde que ela ficasse apenas dormindo. Amanhece e a Rosinha está sem ar. Ela avisa a Saito que havia esquecido de tomar o remédio e que sem ele ela ficava exausta e bem cansada. O garoto fica preocupado e avisa que chamaria a ambulância, mas a Rosinha pede que não, pois não queria preocupar a família. Embora tivesse aquela doença, ela poderia viver bem desde que tomasse os remédios, mas ela havia esquecido. Saito a pega no colo e decide levá-la ao hospital. No caminho, avisa a Rosinha que ele fez o mesmo com a irmã dela, e então confessa que antes ele e Akane eram inimigos, mas agora não eram mais. No hospital, Saito avisa a Marro que os pais dela logo chegariam, mas ela pede segredo. Akane não poderia saber nada. O garoto recusa, mas a Rosinha o avisa que ela já havia dado muito trabalho para a irmã, inclusive durante a infância, e que a Ruivinha era bem fechada por culpa dela, já que ela teve que sacrificar toda a vida por conta dela. Saito concorda e diz guardar segredo. Do lado de fora, ele liga para Shize e pede por um lar, já que ele foi expulso. A prima concorda, desde que eles fossem no cartório para formalizar o divórcio, mas ele nega. Volta para o colégio e Akane joga o marido na parede, perguntando onde estava sua irmã, que a única notícia que ela tinha era que a irmã estava viajando
viajando. O garoto diz que não fazia ideia de onde ela estava, mas a Ruivinha suspeita de algo. Ele fala para ela ficar tranquila e pede para ela entrar na sala. A Ruivinha para e pensa em voz alta, quando o garoto voltaria para casa. No hospital, Saito visita Maru e leva para ela outro Big Mac. Ela confessa que a irmã nunca havia mimado ela daquele jeito, e que embora soubesse de sua condição e do que poderia comer ou não, ela gostava de quebrar a rotina, pois por conta da doença não sabia qual seria o seu último dia, e que por conta disso ela aproveitava todos como se fosse o último, e que assim ela dava paz e tranquilidade para a irmã. Por fim, o garoto confessa que sabia por que ela dava em cima dele. O motivo era de que ela queria casar com o garoto, pois a irmã o odiava. Se elas trocassem de lugar, a irmã teria uma vida boa com alguém que amasse de verdade, e que, por ter dado muito trabalho à irmã, Maru preferiria viver infeliz para deixar a irmã feliz. Por fim, a garota concorda com tudo. Saito afirma que sabia que ela o odiava por conta da irmã, que vivia falando mal dele. Maru desiste e confirma tudo, que sabia quem ele era e que a irmã no passado falava que ele era o inimigo dela e que ela não queria ver a irmã ser infeliz no casamento, mesmo que se casasse com alguém que não amava de verdade. Saito a avisa que a Ruivinha amava ela, para ela descansar para ver a irmã logo. A Rosinha deita e descansa, mas está confusa. Pergunta por que ele estava cuidando dela, e o Chat afirma que estava fazendo isso porque a Akane faria o mesmo e que ele gostava de ver a esposa feliz. Nisso, ele vai embora e pega a Ruivinha na porta. Ela tinha escutado tudo. Uma semana depois, Maru está no colégio e pede perdão a Akane por tudo que havia feito, inclusive por ter dado em cima de Saito, que o garoto era forte emocionalmente ou capado. Maru esclarece que não houve nada, e Akane a perdoa, afinal amava a irmã. Porém, a Rosinha avisa que havia se apaixonado por Saito, e Akane fica full pistola, acusando o Shed de tê-la seduzido. Por fim, todos voltam para a sala, mas antes, Maru tenta dar os beijinhos, mas o garoto chama os inspetores levarem a menina. Dentro da sala, Saito pede perdão a Akane. A Ruivinha finge que não ouviu e pergunta ao Shed se tudo que ele havia contado à cunhada era verdade, que ele gostava de vê-la feliz. O garoto fica sem jeito, mas, por fim, confessa que era tudo verdade. Akane fica sem jeito, mas acha bom e manda ele voltar para casa. Ele, apaixonado, diz que voltaria naquele dia. No fundo da sala vemos Himari. Ela ouviu tudo e agora acabou de descobrir que os dois viviam juntos na mesma casa, para onde o anterior terminou. Himari ainda está chocada ao descobrir que a amiga morava com um garoto que ela amava, e sem querer ela fala isso em voz alta. Todos da sala ouvem e começa a fofocar. Afinal, os inimigos estavam juntos? A Ruivinha tenta explicar, mas acaba piorando toda a situação. Ela estava denunciando mais ainda que os dois estavam casados. Saito, desesperado, a pega e vão para fora da sala. Do lado de fora, os dois têm uma leve DR, culpando um ao outro por terem aberto o bico. Agora todos sabiam a verdade. Saito decide voltar para a sala com sua prima Shizi, e ela percebe que o garoto estava com a cara de acabado. Afinal, todos da sala estavam tirando foto e o filmando, até na hora de ir embora. 3 paparazzis estavam seguindo. Shizi até oferece ajuda. Ela metralharia os 3 de uma vez só, mas era uma ideia bem fora da bolha. Porém, a prima oferece lar e comida para o primo, que recusa pois o avô estava suspeitando que ele não estava mais morando com a Akane. Ele deveria voltar para casa. Uma outra opção seria levar Shizi no colo, porque na cabeça dela faria todo sentido. Mas o Chat tem outra ideia. Ele a pega e, como flash, entra no ônibus e vazam dali, deixando os paparazzis comendo poeira. Os dois chegam na casa de Saito e da Ruivinha, e por lá ficam se lamentando que a comida estava acabando e que não seria possível ir no mercado, porque senão descobririam de vez. E para piorar, eles ouvem barulho no andar de cima. Alguém estava por ali. Eles abrem a porta do quarto e veem que alguém estava escondido embaixo do lençol. A Akane pega um taco de beisebol e vai pra cima, mas é impedida pelo Shed. Fica louco só de imaginar o que ela faria. Nisso, os dois acabam caindo da cama, juntinhos. Nisso, vemos Maru atrás do casal. Ela que estava por ali e agora pegou os dois definitivamente no flagra. Ela os avisa que entrou de fininho, já que não via sentido em tocar a campainha, e que aproveitou para levar Himari junto com ela. Todos os amigos vão para a cozinha, e por lá Himari pede perdão ao casal por ter aberto a boca demais e por ter denunciado os amigos na frente de todos. Porém, ela ajudaria a parar com os boatos. Saito está chateado por ter escondido o segredo da amiga, mas ela não estava brava, pois sabia que os dois tinham um lance há um tempo, já que eles cheiravam o mesmo shampoo, levavam a mesma marmita, Saito conhecia bem a casa e que por conta da família dos dois serem donas do grupo Rojo, ela suspeitava que fossem negócios. A loirinha é braba. Saito então explica que sim, eram negócios, mas também decisão do avô que queria dar uma chance para os dois que ele não teve no passado com a avó da garota. Himari, bem espertinha, conclui que o casamento era arranjado e sem amor, logo teria chance. Nisso, Maru tem a excelente ideia de criar uma estratégia para acabar com os boatos de Saito e Akane. Shizi tem a ideia de tirar o cérebro de todos, mas Himari tem uma outra ideia: arranjar uma namorada temporária para o garoto. A primeira que tentaria seria Shizi. Os dois até tentam, mas ninguém da escola suspeita, porque os dois sempre foram bem próximos. Nem o beijinho funcionaria, pois Saito acha que seria demais. Eles então se reúnem novamente e Maru avisa
avisa que seria a vez dela, mas Saito avisa que tudo tem limite e que ela estava fora de cogitação. Logo, seria a vez da loirinha, fica toda apaixonada e iludida. Em casa, a ruivinha manda real para o marido, que o namoro entre ele e Himari era apenas um teatro, para ele não tentar algo a mais com a amiga. Saito não entende, já que teria que ficar bem perto da loirinha, para ninguém suspeitar. Akane, sem opção, topa, mas avisa que se ele fizesse algo a mais, pagaria com a própria vida. Volta para a escola e Himari inicia o plano, ficando bem pertinho do garoto. Já Akane, por outro lado, fica com ciúmes. O plano parece estar dando certo, já que todos começam a acreditar. Porém, a loirinha é insaciável e quer mais. Logo, chama o garoto para uma sala vazia para criarem mais fofoca pela escola. Por lá, ela pede ao Shed se ela poderia ficar no colo dele igual Shizzy, e assim o faz. Mas ela quer mais e pede para o garoto abraçá-la. O plano estava dando certo, já que todos do lado de fora começam a cochichar. Voltam para a sala e as garotas perguntam a Himari o que estava rolando entre ela e Saito. Ela e o garoto se juntam e confirmam. Os dois estavam namorando. Ninguém entende, já que ele morava com a Akane. A loirinha avisa que era mentira, que ela havia falado aquilo porque estava com ciúmes no namorado, mas que agora estava tudo certo. Todos caem no conto e parabenizam o casal. E a Akane fica cada vez mais com ciúmes. Ela até pergunta à loirinha se os dois estavam exagerando, mas Himari diz para a amiga ficar tranquila, que tudo fazia parte do plano, que deveriam exagerar um pouco, senão os boatos não acabariam. E assim ela faz, ficando perto do garoto o dia inteiro, passeando pelo shopping o dia inteiro. No final do dia, o garoto leva a loirinha para casa, mas ela quer mais e o convida a entrar em casa. Mas o garoto não tem tempo e vai embora. Porém, pensa bem e acaba voltando para a loirinha, mas não poderia demorar. Por lá, ele encontra uma foto dele guardada por ali, mas a loirinha avisa que comprou uma cópia da foto e que não era nada demais. Mas o garoto nem importa. Ele então percebe que Himari lia livros de psicologia. Ela era bem da inteligente. Os dois param para tomar chá, e ela o avisa que o plano estava dando certo, pois todos estavam falando dos dois no grupo da escola. Saito, então, muda de assunto e pergunta se ela gostava tanto assim de psicologia. A loirinha avisa que começou a estudar para aprender a controlar as pessoas, já que sofria bullying na escola, e fez isso para se proteger e também proteger a amiga. Saito pira o cabeção. Ela era bem da esperta. A loirinha usa seus poderes e pergunta se ainda tinha chances com o garoto, mas ele fala para mudarem de assunto. Porém, ela o avisa que poderia até ser amante dele, pois sentia falta de alguém por ali e ela realmente amava o garoto, e que os dois eram bem parecidos. O garoto decide ir embora, mas ela pede para ele ficar um pouco mais. O dia termina e Saito chega em casa tarde da noite. Akane está com ciúmes e descobre que os dois estavam juntos na casa da loirinha. Ela sai correndo e liga para a amiga. Himari atende e avisa a amiga que ele realmente estava por lá e que já tinha até jantado, que só não tomou banho porque não quis. Akane tenta acabar com o plano, mas a amiga avisa que ainda não era o suficiente, que poderia durar para sempre. A ruivinha não acredita. Enfim, a loirinha conseguiu o que tanto queria. E ela, mais uma vez, continuaria sofrendo pelo maridinho. Saito tá de boa no sofá lendo um livro. E de repente, lembra que ele não tinha o número do celular de Akane. A ruivinha fica em choque e pergunta se aquilo era uma cantada. O Shed se levanta e a lembra do rolê que tava tendo no colégio, em relação aos dois. E que, por isso, deveriam fazer algumas coisas separadas. E tendo o número um do outro, facilitaria as coisas. Ela ainda acha que é uma cantada, mas passa o número para o maridinho. Eles ficam se perguntando por que não fizeram aquilo antes. E Saito acredita que seja porque ela acharia isso nojento e ela concorda. O garoto era o único número de um homem salvo no telefone da ruivinha. E para disfarçar de todos do colégio, pensa em salvar o nome dele de imbecil, eunuco ou homem capado. Saito, cheio de frio, ignora e senta novamente no sofá. Recebe várias mensagens de Akane no celular sem parar. Animada, sai da cozinha e liga para o marido. A ruivinha tá querendo, mas não tá sabendo pedir. Volta para o colégio, onde Saito está sentado lanchando com Shizzy. E, de repente, é atacado por Marro, mas o prota é esperto e desvia. Enquanto tenta desviar das investidas da Rosinha, ele a pergunta quem era aquela criança que ele havia conhecido há vários anos na casa do avô. Ela diz saber, mas que deveria ser paga para responder. Shizzy pergunta por que ele queria saber. O Shed comenta que só queria saber, pois estava curioso, já que quando eram crianças, ela havia sido bem educada e gentil com ele. Marro vê que ele queria saber e que ele faria qualquer coisa para isso. Então pede um abraço e ele vai pra cima. Mas Marro arrega e pede um tempo. Nisso, X a chama para um rolê e ela, sem jeito, sai com a garota deixando o Shed para trás. Por lá, ele recebe várias mensagens de Akane, reclamando e brigando, como sempre. E ele, gado, gosta. Em casa, Saito recebe ligação de seu avô e ignora, mas o velhote aparece na TV. Saito fica desesperado, afinal, o velhote estava o espionando? O velhote ignora e convida o neto para uma festa de família em sua casa, em homenagem à sua prima, uma das manda-chuvas das empresas Rojo. E, para o bem de seu neto, ele deveria
deveria ir. Saito confirma e o velhote desliga. Em seguida, Akane aparece e o Shed a convida para ir com ele, já que deveria apresentá-la à família. A ruivinha de repente esquece que estava casada, mas fica chateada pois sentia que não estava pronta para aquilo, e também por querer evitar a mãe de Shize, que havia lhe chamado de pobretona, e decide ficar por ali sozinha. Saito fica preocupado, pois ela era medrosa, mas pelo que parece ficaria bem por ali, já que Akane havia chamado Himari para ficar com ela. Nisso, ele pega carona com a família de Shize, enquanto Akane fica ao fundo desesperada, que na real queria o prota, mas não estava sabendo pedir. Chegam no império da família Hojo e são recebidos por 300 criados. Saito vai em direção de seu avô e da prima do velhote, onde são bem recebidos. O velhote pergunta onde estava Akane, mas o Shed avisa que ela havia ficado com vergonha de ir. O velho bem safado cobra o neto alguns bisnetos, pois estava demorando para o neto ter um herdeiro. Logo são interrompidos pela prima do velhote, que manda ele parar de ficar constrangendo o neto. Saito fica em choque, pois nunca havia visto ninguém mandando daquele jeito em seu avô. Em seguida, ela comenta que ficou surpresa pela ideia do velho em casar o neto tão cedo daquele jeito, mas que não era uma má ideia, pois a família de Akane poderia influenciar políticos e burocratas, logo era um bom negócio. Porém, ela sempre suspeitou que ele acabaria casando com Shize. A garota fica bem envergonhada e não sabe o que dizer. Até Saito percebe, mas ela diz que estava vermelha porque havia comido muita pimenta no almoço. Eles saem de lá e Shize ainda está vermelha, mas para melhorar, exige que o primo lhe faça cafuné e o gado obedece. Em casa, Akane recebe Himari, que a abraça e diz estar feliz pelo convite, pois imaginava que a amiga estava com raiva dela por conta de todo aquele rolê com Saito. A ruivinha avisa que não estava com raiva, muito pelo contrário, que gostava muito da amiga. Logo chama a amiga para a cozinha para juntas fazerem alguns cupcakes. Enquanto espera ficar pronto, conversam sobre a amizade, inclusive o quanto a Akane era boazinha em sempre perdoar os erros de Himari. Os bolinhos estão prontos e, emocionada, a loirinha envia uma foto para Saito, e a Akane nem acredita que ela tinha o número do marido. Himari pergunta se tinha algum problema, pois, além do número, ela mandava mensagens e várias fotos para ele. A ruivinha não acredita e fica com ciúmes, mas disfarça. Himari a tranquiliza e diz que ele ignora as fotos e por ser Shed respondia de forma bem seca. Akane fica chateada, pois ele nem mandava mensagem para ela. A amiga percebe, pois a ruivinha não largava o celular e afirma que ela se importava muito com uma pessoa que dizia odiar. A ruivinha não entende, mas logo o papo termina e ela fica por lá sozinha. Tão sozinha que nem conseguia estudar, com saudades do marido, principalmente por ele não enviar mensagens para ela. Volta para a festa dos Rojo, onde todos estão 100% para lá de Bagdá, inclusive o velhote, que tenta passar uma cerveja do submundo pro neto. Saito perde a paciência e decide levar X para o quarto. Por lá, a empregada canta na cara dura o garoto, e ele não entende nada. Ela agradece e pede para ele sair, logo após chamá-lo de virgão. No quarto, Saito recebe ligação de Akane e ela o avisa que estava inquieta por estar sozinha e que precisava dele por lá, para ela discutir com alguém, e pede para ele voltar para casa. O garoto desliga e fica bem pensativo. Em casa, Akane está dormindo com medo de assombração, ET ou qualquer outra coisa sobrenatural. Nisso, ela desperta após ouvir alguns passos pela casa e é surpreendida por Saito escalando a janela. Ela não entende nada, mas o garoto avisa que ela havia passado corrente pela casa, que tinha tocado a campainha várias vezes, mas a ruivinha não havia atendido. O garoto, então mais calmo, comenta que decidiu voltar mais cedo e que inclusive teve que voltar metade do caminho andando, pois estava com saudade da ruivinha. Por fim, vai até o banheiro para tomar banho e é perseguido por Akane, que vai até lá e sai correndo após descobrir que foi pega no flagra. O garoto volta para o quarto e pergunta se ela estava o perseguindo, e a ruivinha nega. Os dois param de brigar e ele vai dormir. Akane está feliz, cobre o marido e dorme do ladinho do Shed, que percebe que aquela situação estava bem diferente e que realmente algo estava acontecendo com os dois. E aí, você curtiu os episódios? Você acha que Akane e Saito finalmente vão se declarar um para o outro? Se você gostou do recap, convido a curtir o vídeo e se inscrever no canal, para assim me ajudar e também eu vou entender que você está gostando. Agora está passando vários recaps que eu já fiz no canal que eu tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.